Marcos capítulo 16, vamos à nossa escola. Hoje eu saio dessa cura, em nome de Jesus, todo mundo vai sair daqui curado, amém, queridos? Como é que está indo a obra do Espírito aí na sua vida? Deus tem mexido muito aí, muita coisa? Oh, maravilha! A palavra de Deus é viva e é eficaz, amém, queridos? A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada. A palavra de Deus, ela produz cura. A palavra de Deus, ela nos restaura. A palavra de Deus, ela nos posiciona dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus no capítulo 16 e feche os seus olhos por um instante. Marcos, desculpa, Marcos, foi o André aqui, que está com o sonho de ser pai, e a Lohana está, não quer dar um menino. Aí ele ficou e disse Mateus, mas não foi eu não. Ele já está sonhando com o nome do menino, aí é negócio. Lohana qualquer dia vai arrancar minha cabeça fora, tá sozinho. Feche seus olhos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Cante comigo. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. Espírito, chame por ele. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo, Tu és o pastor da igreja. Tu és tudo o que nós temos. Tu és aquele que tira o véu dos nossos olhos e nos dás compreensão para que este livro seja muito mais do que tinta e papel e se torne uma verdade libertadora nas nossas vidas. Espírito de Deus, toma nesta tarde a palavra semeada nos nossos corações e faz com que esta palavra germine dentro de cada um de nós. Espírito Santo, eu chamo a unção de cura neste lugar. Eu chamo sobre cada um de nós neste lugar o poder de cura operando no meio da igreja. Onde houver uma enfermidade, seja na alma ou no corpo, que a cura brote apressadamente nesta hora em nome de Jesus Cristo. A cura é algo que tu trouxestes à igreja através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelo Calvário Ele levou as nossas dores e enfermidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Eu chamo sobre este lugar nesta tarde o poder das feridas de Jesus Cristo de Nazaré. Toca em cada vida neste lugar, toca na nossa alma, toca no nosso corpo físico, Senhor. Eu ordeno agora que todo espírito de enfermidade bata em retirada deste lugar em nome de Jesus. E que a cura corra neste lugar, aonde houver uma enfermidade, que venha a cura do Senhor. Nós oramos como igreja, nós clamamos como igreja, para que a Tua palavra opere aquilo para o que ela está sendo enviada. E nesta tarde, Senhor, a palavra que é enviada sobre esta igreja é uma palavra de cura sobre o Teu povo. E esta palavra não voltará vazia. Esta palavra produzirá em cada um, na espécie da semente que ela está sendo plantada. Há uma semente de cura sendo plantada sobre cada um de nós neste lugar. E eu declaro, a cura brotará na nossa vida em nome de Jesus Cristo. E nós daremos a Ti somente toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, há um princípio estabelecido desde Gênesis. Cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. E todas as vezes que nós nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, não se assente para ouvir como se você estivesse ouvindo uma mera informação. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas não são apenas palavras, elas são espírito e vida. Aleluia. Vou dizer outra vez, para você dizer pelo menos um amém. Todas as palavras que saem do trono de Deus em direção à nossa vida, não é uma mera informação. Dentro desta palavra está escondido o poder de vida e de transformação de Deus. Eu tenho que receber a palavra de forma ativa. Eu não posso simplesmente sentar e ouvir uma informação. Eu preciso agir na palavra. Eu preciso reagir à palavra. Eu preciso abrir o meu coração à palavra. É por isso que Paulo diz que eu devo trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Muitas vezes nós oramos pedindo que o Senhor traga nosso pensamento. Deus não disse que essa responsabilidade era dele, é nossa. Ao sentar neste lugar, traga todo o pensamento cativo à presença do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que eu aprendi, que é uma das formas de trazer o meu pensamento cativo, é interagir com a palavra. Eu sei que muita gente tem até muita piada na internet a respeito dos pastores que ficam mandando repetir, que mandam falar. Eu sei que tudo em demasia é abusado. Mas muitas vezes isso é um método didático para trazer a sua atenção. Para chamar a atenção. Porque muitas vezes, principalmente quando você tem uma aula com muita informação, você divaga na sua mente. E quando você repete, quando a repetição é a base do aprendizado. Isso é uma das máximas de pedagogia. Quando você repete, quando você interage, quando você faz uma brincadeira, quando você traz a sua mente a este lugar e você começa a interagir com a palavra e ela vai produzindo muito mais na nossa vida. Amém, queridos? Então um amém faz bem para trazer a nossa atenção. Um glória a Deus e um aleluia faz bem para trazer a nossa atenção. Amém, queridos? Para você não ficar aí passivo, deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Glória a Deus que nesta igreja a gente não tem esse problema. Nós somos um povo que amamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Eu preciso entender isso e me mover na palavra, agir na palavra. Entender que a palavra ela está produzindo enquanto nós estamos ouvindo. A palavra está agindo enquanto nós estamos ouvindo. E nós temos aprendido com a palavra do Senhor. E este ensino, irmãos, ele tem nos posicionado diante de Deus. Nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fazer uma enquete, como Jesus gostava de fazer. Quantos podem olhar para trás? Você que tem participado de todos ou quase todos estas ministrações sobre o Espírito Santo e seus dons. Quantos podem dizer, pastor, o meu relacionamento com o Espírito Santo melhorou e muito desde esse tempo? Quem pode dizer isso? Melhorou? Queridos, uma das coisas que eu entendi é que quanto mais você aprende, mais você melhora. Quando você está fazendo algo que você está tendo segurança porque você sabe, você vai com muito mais liberdade em cima daquilo. E Deus quer que nós entendamos o agir do Espírito Santo dentro da igreja.
O Espírito Santo não deixou a igreja. Amém. Mesmo com todas as suas criancices e infantilidades, o Espírito Santo de Deus continua agindo no meio da sua igreja. A prova é que eu e você estamos aqui, sedentos por Ele, apaixonados por Ele, querendo conhecê-lo mais e mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós queremos conhecer acerca dele. Aleluia! E nós estamos falando muito a respeito dos dons de curar. Dons de curar. Quem precisa de cura aí aqui, além de mim? Oh, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Eu dizia na última vez que eu tenho falado mais de cura da alma aqui do que de cura física dentro desses dons, porque, irmãos, um corpo muitas vezes paralisado ou com falta de alguma coisa não impede você de realizar o plano de Deus. Deus não depende das minhas pernas para fazer a obra dele. Deus não depende dos meus braços para fazer a obra dele. Mas uma alma adoecida paralisa qualquer um. Paralisa, irmãos. Paralisa. E eu creio que o que o Espírito Santo está querendo fazer em nós é muito mais curar a nossa alma. Ele quer curar o nosso corpo, sim. Ele quer curar o nosso corpo. Mas Ele quer que este corpo curado carregue também uma alma sadia para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa teologia é afetada pelo estado das nossas emoções. E se nós temos visto muitas loucuras em cima dos nossos púlpitos nos nossos dias, é porque nós temos tido muita gente adoecida em cima dos púlpitos. Muita gente adoecida. Eu falei a semana passada a respeito de como surgiu a doutrina das duas naturezas. A doutrina das duas naturezas não surgiu senão a partir de uma pessoa com um conflito de uma doença na alma, Agostinho. Quando ele olhava para si e não sabia lidar com as suas paixões. Ele estabelece uma doutrina em cima de Romanos capítulo 7, que nós falamos a semana passada a respeito disso, e que levou a igreja a ignorar uma coisa, alma. Aí você vai dizer, mas pastor, qual é a diferença que existe entre eu acreditar que eu tenho uma alma, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo, ou Agostinho que acreditava que ele tinha duas naturezas? De todo jeito não é a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Na hora que eu acredito que eu tenho duas naturezas, eu estou dando a essa natureza uma igualdade de estado. A sua natureza, ela não é transformada. A sua natureza, ela é mudada num ato imediato. Vocês lembram a pregação da semana passada? Quem estava aqui a semana passada? Você lembra da pregação? Quanto tempo tu mudou a sua mudança de natureza? Só para ver se aqui alguém lembra. Quanto tempo? O tempo de uma mordida. Eu nasci de novo. O tempo de uma mordida. Foi o tempo que demorou para que eu ficasse filho do pecado. É o tempo que demorou para que eu me tornasse filho de Deus. O tempo de uma mordida. Quando eu digo isso é natureza. Quando eu digo que eu tenho duas naturezas e que eu me encontrei com Cristo e que eu recebi uma natureza que veio ao lado da natureza de Adão que eu carregava e na natureza não se altera, certo? Ou ela é de Deus ou ela não é de Deus. É uma mudança instantânea. Ela não é transformada por hábitos. Ela não é transformada por hábitos. Certo? Se eu disser que eu tenho duas naturezas, uma de Deus e outra do diabo, eu estou dando um estado de permanência às mazelas da minha alma. Se eu não localizar, presta muita atenção a isso, porque aqui é essencial. Se eu não localizar que os problemas que eu tenho, as coisas que estão em choque com a palavra de Deus, elas não estão na minha natureza. Elas estão na minha alma. Se eu não localizar isso, eu estou em maus bocados. Por quê? Porque a única parte do meu corpo, a única parte de mim que é passível de mudança é a minha alma. Na hora que eu digo que eu sou um espírito que nasceu de novo e está pronto, eu possuo uma alma que não nasceu de novo e não está pronta, e eu moro num corpo que será glorificado na ressurreição dos mortos, eu estou dizendo que tudo que está em mim, tudo, diga tudo, tudo que está em mim, que não está em linha com a palavra de Deus, é passível de mudança. Na hora que eu digo que as tortuosidades que eu carrego estão na minha natureza, eu digo que elas não são passíveis de mudança. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Gabriela... Isso não é verdade. É tudo que o diabo quer que você acredite. Então eu me escondo atrás da história de que eu tenho duas naturezas. Ah não, eu sou assim mesmo.
Ah não, eu sou depressivo assim mesmo. Ah não, eu tenho esse complexo de inferioridade assim mesmo. Ah não, eu sou explosivo assim mesmo. Ah não, eu tenho sangue italiano. Onde é que está escrito na Bíblia que quem está em sangue italiano é obrigado de ser grosso, estúpido e mal educado? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Pare de se esconder. Todas as vezes que você coloca uma coisa dessa, sabe o que é que você está dizendo? Sabe o que é que você está fazendo? O mesmo que Adão e Eva fizeram quando descobriram que estavam nus. Foram costurar folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Tudo aquilo que está na nossa vida, tudo, irmãos, tudo aquilo que está na nossa vida, que não está em linha com a palavra de Deus, é nudez. E não são folhas de figueira que vão cobrir a nossa nudez. O que cobre a nossa nudez é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Deus entra em cena ali no jardim e Ele vai prover o que o homem precisava para cobrir a sua nudez. Quanto tempo vai durar uma folha de figueira? Ela vai secar. Folha seca se estrala e se quebra com o vento. Daqui a pouco você está nu de novo. Os nossos melhores atos de justiça são assim. Nós mascaramos quem nós verdadeiramente somos. Nós mascaramos as nossas mazelas. Nós vestimos uma roupa de crente. Nós aprendemos uma linguagem de crente. E nós viramos denorex. A nova geração nem sabe o que é isso, né? Tem cara de crente, tem jeito de crente, tem cheiro de crente, mas não é. Denorex era um negócio que parecia remédio, mas não era. Pois é a mesma coisa. Queridos, nós não vamos viver mascarados mais em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos expor. E ao nos expor, nós vamos aprender uma coisa. Há uma provisão de Deus para produzir cura na nossa vida. Deus quer nos curar. Ei, irmãos, Deus quer nos curar. Eu quero ser curado e Ele quer me curar. Juntou a fome com a vontade de comer. Eu se der, não, André. Oxente, eu só não mudo se eu não quiser. Eu quero. Quem quer comigo, diga amém. Ué, Ele quer. E o remédio funciona? Vamos mudar. No arrebatamento da igreja nós estaremos prontos para subir. Aleluia. Agora dá trabalho. Vamos ter que tirar todas as nossas máscaras. Vamos nos expor. E o Espírito Santo vai operando nas suas curas dentro da igreja. Você está sendo curado. Você está sendo curado. E Ele tem remédio à vontade para nos curar. Os vidros de remédio. Está aqui cheio de vidro de remédio. Olha aí para a pessoa que está aí do seu lado, um vidrinho de remédio. Amargo que dói. Vidro de remédio, maravilha. Um bando de vidro de remédio. Umas bezetacil de 1.200 ml, quem nunca tomou não sabe o que é bom. Não é não? É boa toda, mas cura. Minha mãe dizia que remédio bom é remédio ruim. Quando tinha um xaropezinho que vinha com gosto de tutti-frutti, lembra? Que vinha um copinho na tampa. Gente, eu sou velho, né, gente? Não tá uma tampinha, um copinho vinha na tampa, não era? Aí aquele tinha um gostinho de menino, se mãe guardasse aquele vidro no canto baixo, a gente bebia tudinho, achando que era iogurte. Pobre, né? Não tinha, era iogurte. Eu dava vontade de fazer até poli, botar na geladeira, congelar e parava um chup-chup daquele negócio. De tão docinho que era. Mãe dizia, isso não serve de nada? Remédio bom era remédio ruim. Eu acho que mãe aprendeu com Deus. Deus tem uns remédios dolorosos na nossa vida, não tem não, irmãos? Já passou por uns assim que você diz, eu vou morrer. Pastor, eu não aguento mais. Eu adoro essas frases. Pastor, eu cheguei no meu limite. Eu digo, eita, Deus acabou de aplicar uma bezetacil. Né? Você acha que você está morrendo. Na realidade, você não está morrendo. Você está sendo curado pelo poder de Deus. Deus transforma a maldição em bênção. O problema é que nós isolamos as coisas e nós não estamos vendo os dons de cura operando no meio da igreja. Estão operando. Estão operando. Amém, queridos? Ele deu os dons de curar. Dons de curar. Mas hoje eu quero falar a respeito de cura física também. Falar um pouco sobre cura física. Pastor, o senhor crê que Deus opera curando pessoas até hoje? Claro! Agora, irmãos, deixa eu fazer um apelo a vocês. Posso fazer um pedido? Vou fazer. Se não pudesse, eu ia fazer do mesmo jeito. Vamos ser crentes equilibrados? Deus não precisa de você para poder levar adiante o Evangelho. Os dons, a operação dos dons são apenas sinais.
Jesus não disse, ide por todo mundo e fale em línguas. Ide por todo mundo e profetize. Ide por todo mundo e saia curando todo mundo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulo de todas as nações. E estes sinais seguirão os que crerem. Os que crerem no sinal, não é o que crê em Deus. Tem gente que faz discípulo, prega, preste atenção a isso, para você não dizer bobagem. Tem muita gente boa fazendo discípulo. Tem muita gente boa pregando o evangelho que não acredita nos sinais. E isso não diminui o fazer discípulo e nem a pregação do evangelho que eles levam. O maior evangelista de todos os tempos, depois dos apóstolos, não falava em línguas, não profetizava, não orava por enfermo, não se tem conhecimento de uma única pessoa que tenha sido curada numa das cruzadas. E foi o homem que mais ganhou alma para Cristo, reverendo Billy Graham. Não estou diminuindo os dons do Espírito. Eu estou valorizando a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Os dons são sinais que eu incentivo, eu creio, por isso que eu prego. Eu creio e eu incentivo que você peça a Deus e que você opere nele e que o Espírito Santo derrame, que nós vamos usar. Mas não coloque os dons na frente do Evangelho. Não faça reuniões para exibição de dons. Isso é antibíblico. E outra coisa, não acrescente o que Deus fez. Não coloque fermento no seu testemunho. Que agonia é essa que quando a gente vai ouvir um testemunho de um neopentecostal, tem que reduzir 80% da história. O cara foi curado de uma dor de cabeça, quando ele vai dar o testemunho, ele disse que ele tinha uma enxaqueca crônica. Não é não? Diga aí se não é. Ele suspeitou que ele estava doente, aí ele pediu oração à igreja. Aí ele foi ao médico, o médico disse, não, você não tem nada não. Aí ele voltou e disse, Deus me curou. De quê? Da tua suspeita. Não é não? Da tua suspeita. Ah, eu estava com todos os sintomas. Oxente. Uma vez eu fui parar no hospital com todos os sintomas de quem estava infartando. Quando eu cheguei lá, o médico me levou para uma sala para me ressuscitar. Porque eu estava quase morrendo. Depois de fazer um monte de exame, ele disse, senhor, está cansado. Com aquelas fotos, aqueles fios, aqueles aparelhos, irmãos, eu traria aqui no púlpito e dizer, Deus me ressuscitou. O diabo veio contra mim. Vocês iam tudo chorar, dar glória a Deus, aleluia. Olha, meu pastor, Deus o trouxe de volta porque nós precisamos dele. Para, vai. Foi um chilique. Como diria Dona Benedita, fricote. Não ia dizer assim, é fricote, falta de peia. Era. Passei mal no trem, vim pra cá, fui parar no hospital. Ainda tirei uma fala assim, um monte de fio, tirei uma foto, mandei pro povo pra deixar tudo doido. Um monte de fio e escrito assim, sala de ressurreição. Só tirei a foto e enviei nos grupos. Meu irmão, pastor, não sei o quê. Mas para eu transformar aquilo num testemunho poderoso, ia ter gente que ia aceitar Jesus, falar em língua e profetizar. E dizer, eis que eu te digo, te trouxe de volta da sepultura. Eu não tinha nada, eu estava cansado. Estresse. Foi o que o médico disse, estresse. Irmãos, vamos parar com esse negócio. Porque isso mexe com as emoções de pessoas que vêm a Cristo por conta disso hoje, amanhã abandona Cristo. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho muda dentro de nós. Pastor, Deus cura, cura. Nós vamos falar sobre isso. Estou tentando chegar lá. Vamos falar sobre isso. Deus cura, cura. Através da oração da igreja, Deus cura, cura. Nós vamos orar e Deus vai curar. 100%, pastor? Não. Deus opera, olha aqui, liçãozinha de oração. Deus nada faz sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Porém, o fato do profeta orar não obriga Deus a fazer nada. Deus cura através da oração da sua igreja. Mas o fato da igreja orar não obriga Deus a curar.
Deus disse que você deve orar pelos enfermos. Amém? Vamos ler o texto. Vocês deram um amém tão sofrido que vocês esperavam que toda hora que você orasse, Deus ia fazer, né? Deus mandou você orar pelos enfermos. E você vai orar. Amém. Você vai orar. Pastor, todas as vezes que eu orar, Deus vai curar? Não. Ele cura através da minha oração. Mas a minha oração não faz ele curar ninguém. Cura é um mistério. Cura é um ato da soberania de Deus. Senão ninguém ia morrer, gente. Pai tem 88 anos. Se pai ficar doente hoje, eu vou orar para Deus curar ele. Eu vou orar para Deus matar pai, é? E pai com 100 anos, a oração vai ser a mesma. Senhor, cura ele. E Deus vai dizer, meu filho, Matusalém já foi. Hã? Não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que nós cumpriremos o número dos nossos dias. E você sabe qual é o número dos seus? A Bíblia diz que a maior bênção é chegar aos 70. Pastor disse, é câncer e enfado. Ah, mas eu morrerei sem doença nenhuma. Amém, em nome de Jesus. Você vai fechar os olhos e vai embora, não é não, filho? Vai fechar os olhos e vai subir. Vai partir, vai dormir no Senhor. Oxalá que seja assim. Vai dormir dormindo, né? Quando acordar tá morto. Ai. E eu ainda repito um negócio desse. Ô Valdemir. Discipulado é esse, meu irmão? Pastora Marinesa, a senhora está fazendo falta, viu? Irmãos, você vai fechar os olhos. Minha mãe morreu conversando com o pai achando que ela estava dormindo, cochilando, quando veio ela tinha morrido. Glória a Deus. Mas irmãos, Isaac morreu cego. Paulo morreu cego. Timóteo tinha um problema de estômago. E quando Paulo descobriu que Timóteo tinha um problema de estômago, ele ensinou um remédio caseiro. Pode ser, Timóteo, que tu esteja tomando água contaminada. E uma das formas do povo daquela época descontaminar a água era pegar um pouco de vinho e colocar dentro do pote de água. O vinho dentro do pote matava, não sei se isso tem prova científica, mas diz que ele matava um pouco dos micróbios que estavam na água. Então, quando você pegava uma água, você não sabia qual era o procedimento, você pegava um pouco de vinho e derramava ali dentro. E o vinho matava os micróbios da água, era uma forma de purificar a água. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, Timóteo, não toma apenas água, mas mistura com um pouco de vinho. É uma receita caseira. Por conta das tuas constantes dores de estômago. Então, irmãos, isso vai dizer o seguinte, e hoje eu quero lhe dizer para você, vá no médico. Amém, irmãos? Paulo, e Timóteo aliviou a dor do estômago dele, pastor? Tomara que sim, pelo menos Paulo não falou mais nada. Nem Timóteo reclamou mais. Então Deus não curou ele? E quem foi que criou a água? E quem foi que criou o vinho? E a mistura dos dois? Foi sabedoria que Deus deu a Paulo. Então tudo é para a glória do nome dele, porque tudo vem dele. Quem deu a sabedoria ao médico que consultou você e receitou o remédio certo? Foi Deus. Dê glória ao nome do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, irmãos. Isso nos exime de orar? Não. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 18. Marcos 16, versículo 18. Jesus está trazendo aqui a grande comissão. A partir do versículo 15, ele começa a mandar os seus discípulos irem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está o coração da mensagem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é não, pastor Ailton? Vai e prega o evangelho. Ah, pastor, eu não falo em línguas, não vou pregar não. Oxe, Deus mandou você pregar o evangelho. Não foi chegar perto do povo sirianda, sirivoa, siribóia? Não, Deus mandou você pregar o evangelho. E pronto. Vá, meu irmão. E outra coisa, deixa eu dizer um negócio para vocês. Os sinais seguirão os que crerem. Os que crerem não seguem sinais. Os sinais vão seguir você. Não é você que vai seguir os sinais. Se você, pastor, eu não tenho dom de cura, Deus não me usa em cura. Quantos doentes você já impôs a mão? Não, eu não tenho dom de cura, como é que você sabe? Os sinais vão seguir você. Se você nunca orar por um enfermo, nunca o enfermo vai ser curado através da sua vida. Pastor, eu não tenho autoridade para expulsar demônio. Quantos endemoniados você já orou?
Ah, eu tenho até medo, foi Pedro com medo, ou então vai com medo de tudo e manda o cão embora. E você vai descobrir que a unção se manifesta quando nós colocamos os pés no Jordão, aí o Jordão se abre. Você não sabe o que você é capaz? Quando Deus me chamou para o ministério, quando eu fui ordenado ao ministério, há 22, 23, sei lá quantos anos, não estou mais contando mais nada não. Atrás, eu tinha um esboço de 4 pregações, eu conto isso direto. Eu, Orlando, recém-saído de um seminário teológico, de 2. Eu tinha 4 esboços de pregação, 4 contados no dedo. E o pior não era só ter 4 sermões, era que na minha cabeça, naqueles 4 sermões, estava resumida a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E se eu fosse dizer mais alguma coisa, eu estava inventando, porque tudo que tinha para dizer da Bíblia, eu estava naqueles 4 sermões. Eu pegava a Bíblia de trás para frente para trás, e disse, gente, não tem mais nada. E eu disse, como é que eu vou pastorear com 4 sermão? Eu fui, Deus mandou, eu fui, preguei o primeiro, Deus não me deu mais nenhum. Preguei o segundo, Deus não me deu mais nenhum. Pior foi quando eu peguei o 4 e Deus não me deu. Quando chegou 2 dias antes de eu ir pregar o 5º que não existia, ele abriu uma porta que eu não conhecia. Glória a Deus. E nessa porta não dá para contar sermão. E eu prego até hoje, irmãos. O sinal me seguiu. Quando Deus me mandou nesta igreja treinar vocês, ensinar, eu quase morri. Daí o pastor Luiz de testemunha. Porque eu não sabia preparar uma aula e não sabia ensinar. Minha pregação era da cruz, eu era um evangelista. E ele disse, vá, porque eu estou te dando hoje a unção de um mestre. Eu briguei, até hoje eu brigo quando o povo fica me chamando de mestre. Eu não gosto desse termo. Eu acho isso pesado demais. Como é que isso aconteceu? Eu abri a boca e eu não sabia mais pregar para os pecadores evangelismo. Eu só sabia ensinar. Eu não estou seguindo um sinal. O sinal que está me seguindo. Aleluia. Sabe qual é a primeira vez que eu expulsei o demônio de uma pessoa, como é que foi? Com medo de levar uma surra. Deus me colocou numa encruzilhada, ou era eu ou ele. Eu fui atender uma pessoa no final de um culto, não sei se já contei isso aqui a vocês. Eu fui atender uma pessoa no final de um culto, se eu contei de novo, pelo menos umas 1000 vezes para vocês decorarem. Todo mundo foi saindo da igreja, e eu fui ficando com o rapaz. O cabo era assim, 2 do Luiz, de tamanho. Eu peguei uma cadeira, sentei aqui, botei a cadeira na frente. Eu não ia, terminou o culto, todo mundo foi saindo, foi cumprimentando, e eu sentado, ele começou a contar a história dele. Quando ele começou a contar a história, eu disse, misericórdia, meu pai, não vou nem... É demônio demais que tem aí. Irmãos, ele tinha sido abusado, ele foi criado pelo tio, o tio era pai de santo, e quando o tio incorporava com a entidade, violentava sexualmente ele, isso aconteceu por anos. Diga aí, possuído de uma entidade. Agora ele era um homem casado, anos e anos se passaram, ele casou e tinha um filho de 7 anos de idade. E o demônio começou a visitá-lo para que ele fizesse com o filho dele o mesmo que o tio dele fazia com ele. E ele veio me desesperado e disse, na época eu nem pastor era, irmão, eu não quero fazer isso com meu filho, mas eu estou no limite. Irmãos, eu disse, será que tem demônio aí? Oxente, tem a cão para dar com pau. E enquanto ele contava, foi saindo todo mundo de dentro da igreja. E eu sentado, fiquei querendo fazer um sinal para alguém, fica para me acudir, minha gente. E ninguém nem olhava, sabe quando parece que você está invisível? E foi todo mundo saindo. Eu disse, vou orar por esse homem, nada, eu não sou doido. Eu não sabia fazer nada. Aí eu disse assim, meu irmão, vamos marcar outro dia. O senhor volta aqui e a gente ora pelo senhor no outro dia. Aí ele, tá certo, só que eu caí na besteira de dizer uma coisa. Eu pego e digo assim, no impulso, irmãos, no impulso, encosta a mão assim, ele estava sentado na minha frente, encosta a mão assim no joelho e diga, mas fique tranquilo, Jesus te ama. Pra quê? Foi o suficiente. Mas eu lhe odeio. Eu disse, meu pai. Irmão, e ele disse isso e levantou. E eu olhando assim, ó. Pastor, o senhor levantou também? Com qual perna? Que perna que eu ia levantar que as minhas vazaram? Eu não tinha coragem, era medo. Eu disse,
disse, ou é ele ou eu. Se for demônio, eu não sei direito como é que expulsa. Se for a carne, um homem desse me der um murro, meu nome não é mais Orlando, é defunto. Estou na roça, vai ter que ir agora. É uma questão de sobrevivência. Mas não deu outra. E quando eu vi aquilo, eu disse, agora ou vai ou vai. Ou vai ou racha. Ele deu um grito. Eu tenho também, Satanás. Aí ele, pá, quando ele caiu, eu criei coragem. Você eu cresci em cima da desgraça dos outros. Aí o povo ouviu os gritos, começou a correr gente, meu irmão me deu uma crise de choro, eu chorava, tremia. Deixa ela aqui sozinha, eu ia apanhar. E eu descobri que o nome de Jesus funciona, não depende de eu estar com medo ou com coragem, que a autoridade está no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é você, tem nada a ver com você. Eu descobri que tem nada a ver comigo, então, não. Então não é eu aprendo numa escola, não. O nome de Jesus tem poder sobre os demônios. Então ele pode fazer a hora que ele quiser. Não tem nada a ver com você. Ah, eu não tenho. Você nunca deixou Deus fazer? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Ide e prega o Evangelho. Aí ele diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, versículo 16. No 17, estes sinais hão de seguir os que crerem. Não é que crerem no Evangelho, é que crerem nos sinais. Se crê em falar em línguas, você fala. Aí o outro pastor não crê em falar em línguas, ele não fala. Aí ele não tem o Espírito Santo. Oxe, só porque ele não é escandaloso igual eu? O Espírito Santo não tem nada a ver com isso não, gente. Elias achava isso. Deus deu uma lição para ele. Elias achava que Deus só respondia com fogo. Só respondia com fogo. Aí foi para uma caverna depressivo e ficou esperando Deus vir numa tocha de fogo. E Deus veio num sussurro suave de um ventinho. E ele disse, Deus estava naquela brisa suave. Não limite Deus, não. Deus está onde você menos espera. E ele vem do caminho que você menos espera. Estes sinais vão seguir os que crerem. Crê no sinal, o sinal vai seguir você. Pregue o Evangelho e os sinais vão seguir a sua vida. Veja que os sinais estão atrelados à pregação do Evangelho. Se você não está querendo pregar o Evangelho para ninguém, você não precisa de nenhum dom desse na sua vida. Ai, pastor, ora para Deus me dar o dom de cura. Para quê? Está igual aquela mulher. Dá-me de beber desta água para que eu não torne a vir a este poço buscar água. E ela descobriu depois que Jesus queria dar uma água a ela, não era por causa dela, era por causa da aldeia de Sicar, que precisava ser alcançada. Quando a água veio para ela, ela descobriu que não era para ela, era para os homens daquela cidade. E ela sai correndo, vai para a cidade e ganha uma cidade inteira para Jesus Cristo de Nazaré. Quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai descobrir uma coisa que vai fazer você mudar de ideia. Não é por sua causa, é para você ser bênção na vida de outras pessoas. E ele vai dizer, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Aí vem falar sobre aqui dom de cura, sobre enfermo. Imporão as mãos, bora gente, acompanhe na sua Bíblia. Imporão as mãos sobre os e eles serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, pastor, mas há um texto aqui na Bíblia onde Paulo diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente. Então tem muita gente que tem muito cuidado com imposição de mãos, e deve ter, por conta desse texto de imposição de mão precipitadamente. Queridos, Paulo está falando ali de imposição de mãos para ordenação ao ministério. Viu? Não é para orar para ninguém ser curado. Paulo está dizendo que não é para impor as mãos sobre ninguém no sentido de ordenação ministerial, de uma maneira precipitada. Não deve se colocar no ministério uma pessoa neófita. O que é um neófito? Um novato. Acaba se converteu hoje, só porque fala bonito, você já bota ele para ser pastor. É um desastre. Entre o chamado e o cumprimento do chamado tem um tempo. Treinamento, deserto, ser quebrado, mudar a personalidade, ser tratado. Aí num dia Deus chama você. Tem gente que acha que Paulo se converteu, caiu do cavalo num dia e já saiu pregando no outro. É ruim, hein, nego? Foram anos e anos e anos sozinho no deserto da Arábia, esquecido de todo mundo, foi 3 anos e meio.
Caiu no esquecimento, foi Barnabé que se lembrou. Onde é que é daquele rapaz de Tarso que se converteu? Ah, eu ouvi dizer que ele estava fazendo tenda lá no deserto da Arábia. Sai Barnabé e vai em procura dele. Foi ser treinado por Deus. É nesse sentido. Mas aqui Jesus está dizendo, impõe as mãos sobre os doentes. Você entrou numa casa para pregar o evangelho. Tem alguma pessoa doente? Impõe as mãos sobre ela. Ore em nome de Jesus. E em nome de Jesus ela será curada. Amém, gente querido? Não saia por aí procurando um doente como se você fosse um jipi. O nosso alvo é pregar o evangelho. Tudo que Deus nos dá é ferramenta para pregar o evangelho. Até um pão que você dá a alguém. Há uma pessoa com fome de pão natural e do pão espiritual. Dê o pão natural, mas não esqueça de dar a ela o pão vivo que desceu do céu. Senão você virou uma instituição de caridade. Nós estamos apadrinhando 40 crianças na África, ajudamos a construir uma escola onde 200 crianças estão sendo atendidas e nós vamos ajudar essas crianças até elas se formarem, mas todos os dias elas estão cultuando a Deus e estão aprendendo a ler e a escrever, usando a palavra de Deus, e todas elas são evangelizadas para serem discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Não é assistencialismo puro, não. Nós não somos uma instituição de caridade. Nós somos a agência de Deus na terra. Então você vai pregar o evangelho. Tem alguém doente, impõe as mãos que ele vai ser curado. E eu descobri uma coisa. Gente que ainda nem se converteu para ser curada é fácil demais. Crente é uma tristeza. Deus não cura crente com facilidade, não. O Benihim disse que uma vez perguntou isso a Deus. Por que nas campanhas que eu prego, as multidões se convertem quando é na minha igreja? Quando um membro da igreja fica doente, eu oro e tu não cura ninguém. E Deus disse a ele, os pecadores eu curo como um sinal para que eles entendam o evangelho. Eu ajo de misericórdia. Os meus filhos, eu espero que vivam uma vida de aliança. Amém. Eita! E é interessante que Jesus vai dizer, Paulo diz que os dons operam na igreja para que a gente evangelize. Jesus está aqui trazendo os sinais como uma ferramenta para evangelismo. Vamos parar com esses ajuntamentos de crente que tem preguiça de ir no médico, que vive uma vida relaxada e fica crente querendo curar crente, crente querendo curar crente, crente. Deus te fez, gente. É para pregar o evangelho. Amém, igreja? A gente está todo um clubinho. O clube do Bolinha. Foi antigo essa. O clubinho, né? Um curando o outro, um curando o outro. Não, irmãos, não é assim não. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Falando ainda de cura. Não estou querendo dizer com isso que o Senhor não vai curar aqueles que estão doentes dentro da igreja. Sim, olha aqui o que Tiago está dizendo. O princípio de Tiago, capítulo 5, no versículo 14. Ele vai trazer uma lição muito grande aqui. E com detalhes assim maravilhosos. Tiago, carta de Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 5, versículo 14. E Tiago, ele é um pastor de igreja local. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Então ele está falando, orientando a igreja. Isso é uma carta pastoral. Ele era irmão de Jesus, se converteu depois da ressurreição de Jesus. Capítulo 5 de Tiago, no versículo 14, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Então é para a igreja, isso aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ele vai trazer alguma coisa aqui interessante. Ele manda chamar os presbíteros da igreja. Alguém doente entre vós, chama os presbíteros. O que é um presbítero? Um presbítero é alguém que está numa posição de autoridade. Presbítero não é um ofício ministerial. Eu respeito, tem algumas igrejas que consagram presbítero. Na realidade, se nós formos fazer uma exegese da palavra, presbítero é aquele que faz parte de um presbitério. O presbitério é a reunião dos líderes da igreja.
A reunião dos pastores, líderes da igreja, é um presbitério. Quem faz parte do presbitério? Os presbíteros. Esse presbítero pode ser um pastor, ele pode ser um apóstolo, ele pode ser um mestre, ele pode ser um evangelista, ele pode ser um diácono, ele pode ser um líder de departamento. A irmã é líder da escola dominical. A irmã Priscila é líder da rede de crianças aqui na igreja. Ela é uma diaconisa, mas ela é uma presbítera, vamos assim dizer. Fizemos uma reunião de líderes aqui na igreja. Ali está uma reunião de presbitério local. Todas as pessoas que estão em posição de autoridade e que fazem parte desta reunião, que é um presbitério, são presbíteros. Ah, pastor, mas na minha igreja o presbítero era um passo abaixo do pastor. Eu sei. Tem igreja que faz isso, né? Tem igreja que coloca até o evangelista, né? Assim, tem o evangelista. Glória a Deus, né? Mas, e outra coisa, não existe essa graduação. Fulano é evangelista, é menos do que um pastor? Não. Está no mesmo nível. A Bíblia coloca os 5 ministérios juntos. E o missionário? Missionário é uma palavra que foi dada para um apóstolo. Missionário é um apóstolo. Não existe missionário na Bíblia. Missionário é apóstolo. A palavra missionário e apóstolo é a mesma coisa. Tem igreja que não ordena mulher nem pastora, aí ordena missionária. Oxente, ordenou apóstola. Mas o preconceito, o machismo não deixa reconhecer o ministério da mulher, né? Horror. Mas é exatamente. Então assim, tem alguém doente? Chame o presbítero. Quem é o presbítero naquele lugar? Chama os presbíteros. Quem é o presbítero naquele lugar? Depende do lugar onde você esteja. Está lá na célula, o André e a Lohama lideram uma célula de jovens. Tem um jovem doente, chama os presbíteros. Quem são os presbíteros ali? O André e a Lohama. Unja-os com óleo, impõe as mãos, unja-os com óleo e ore ao Senhor. Está ali a reunião das mulheres. Quem é o presbítero? Pastora Vanilda. Entende? Está uma reunião de célula na sua casa. Quem é o líder que está naquela célula? Ele é o presbítero. Tem alguém doente ali? Chame o presbítero. Unja com óleo em nome do Senhor. Ah, pastor, então é o óleo ungido. Outra coisa, irmão, pelo amor de Cristo. A palavra ungido vem de untar, unção. O óleo é para ungir. Não existe óleo ungido. Se ungido é de untar, o óleo é para ungir. Você ungiu o óleo com o quê? Com óleo? Você pegou o óleo e enfiou dentro do óleo, aí ungiu o óleo, foi isso? Não é um óleo, não existe óleo ungido. Existe óleo para ungir. Você pode até usar o termo, é um óleo consagrado. Consagrado é algo separado. Você separou aquele vidro de óleo para aquele fim. Ok, maravilha. Mas não é ungido, o óleo não tem nenhum poder. Não há poder. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Na nova aliança, Deus não coloca poder em objeto nenhum, irmãos. Ei, o lencinho não tira o cão da sua... Eu cheguei uma vez na casa de uma irmãzinha e tinha uma flor lá que ela tinha trazido de uma campanha da igreja. Eu disse, o que é isso, irmã? Na janela, ela disse assim, é uma flor da campanha, pastor. O pastor disse que eu trouxesse para casa que ela ia tirar todo o mal que tinha dentro da casa. Pastor, eu disse, minha irmã, disse, pastor, era verdade? Eu trouxe faz 2 dias, olha como ela está murcha. 2 dias que a flor trouxe para casa. Se ela não tivesse murchado, era de plástico. Foi o demônio que estava na casa dela, foi para fogo, foi a flor murchar. Eu disse, minha querida, queridos, o poder de Deus não está em coisas, o poder de Deus está dentro de você, querido. E o que é o óleo? O óleo é um símbolo. Os símbolos falam no mundo espiritual. O batismo é um símbolo, a ceia do Senhor é um símbolo. Há uma mensagem que é mandada. O óleo é o símbolo da unção. O óleo é um símbolo da gordura que quebrava o jugo. A canga, o jugo é uma canga. O pescoço do animal começava, e às vezes o animal crescia, o bicho usava tanto a canga, ou ficava tempo, inchava. Aquilo ficava inchado, não tinha como tirar. Não é assim que a gente faz com o anel? Inchou o dedo, engordou, o anel não sai. Passa a banha, que o bicho sai.
Aí o cara vem assim, o óleo tem essa função, aquilo está preso, aquilo está retido. Passava-se óleo na canga do pescoço do boi e quando fazia pressão, ela deslizava e a canga saía sem machucar o pescoço. É por isso que a Bíblia diz que a unção, o óleo quebra, a gordura quebra o jugo. De repente alguma coisa está preso na sua vida, o negócio não anda, a unção de Deus vem e aquilo desliza, irmãos, e vai que é uma beleza. Isso é unção. Então o óleo em si é um óleo. Eu já fiz coisa que se vocês soubessem. Eu ando querendo, né? Vocês iam sair da igreja. Eu quero ficar nessa igreja. Eu já fui orar por uma pessoa e não tinha óleo. E Deus disse assim, unja. Eu disse, não tem nada, não tem óleo. Eu olhei na geladeira, tinha manteiga. Oxente! Foi, peguei, botei na colher, dei uma derretidinha, virou óleo. Senhor, vai manteiga. Tu, ungir, resolveu. Era só um símbolo. Eu já fiz com tudo. É lógico que eu tenho meu vidrinho de óleo. Eu tenho que eu separo, mas em emergência. Oxe, eu já ministrei a ceia do Senhor com água. Deus disse, ministra a ceia. Eu digo, gente, não tem vinho aqui, nem suco de uva. Vai com água. Não é um símbolo? Fiz. No céu eu vou saber se ele vai me dar uma bronca. Mas não deu bronca dentro não por conta disso. Nós temos que estar presos àquilo que a mensagem está trazendo. Não vou fazer agora, implementar o culto da ceia com água. Ia querer chamar a atenção, né, irmão? A manteiga ungida. Pega aquela assim, pastor, que ideia boa, né? Pega aquele, não grava isso não, porque se espalhar esse negócio pega, nego velho. Já saiu tijolo ungido, cimento ungido, vassoura ungida. Vai sair a manteiga ungida. Pega aquelas pequenininhas, né, que a gente, né? Aquilo ali, se tem umas igrejas que pegar essa ideia, vai ter de rolo. Tá, pastor, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo e a pessoa vai ser curada? Não. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. O que é que vai curar? A oração. Não é o simples fato de... Irmãos, no evangelho não tem mandinga, não. Não é só porque você colocou um objeto ou ungiu, sai ungindo, né? Pega o óleo e vou ungir minha casa. Aí você chega em casa assim, aquele marido, aquele peste, não sei, que não sei o quê. Aí dando óleo na casa, aquele calabreado. Nego velho, você estragou a tinta. Não desperdiçou o óleo. O que faz a diferença é a oração da fé. É igual jejum. Eu estou em jejum. Tira quanto tempo de oração? Não. Jejum sem oração é dieta, filho. É regime. Não estou de jejum, não. É regime. O jejum é o quê? Eu deixo de comer para ir orar. Ao invés de eu tirar meia hora de almoço, eu tiro meia hora de oração. Ao invés de tirar 15 minutos de almoço, eu tiro 15 minutos de oração. Eu troco algo lícito, que é a comida, por estar com Deus naquele momento. E se eu pegar aquele tempo que eu estava de jejum e for adiantar um serviço, serviu para quê? Para a sua saúde, melhorar o seu corpo. Mais nada. Isso não é jejum, é dieta. Sacrifício de tolo. Vamos desmistificar? O que faz a diferença? Oração. Pastor, oração como? De joelho, sentado, em pé, orando. Orando. De madrugada é melhor que a fila é menor no céu. Depende, você vai pegar o Japão. No Japão tem mais gente do que aqui. A China, né, que lá, aí pega aquele povo todinho. Para de misticismo. Pastor, vamos orar em cima do monte? Louvado seja Deus. O senhor crê na oração do monte? Não for o monte de coberta? Eu creio. Irmãos, eu creio em oração. Se você precisa se sentir melhor orando no monte, ou se sente melhor orando em casa, com tudo quentinho, confortávelzinho, me convide para a oração da casa, viu? Se você se sente melhor, ore. Amém. Amém, queridos? Não tem importância onde é. A Bíblia diz que Deus quer que nós levantemos as mãos e oremos em todo tempo, em todo lugar. Na rua. Está fazendo faxina, está orando. Está tomando banho, está orando. Está fazendo comida, está orando. Amém, irmãos?
Está no supermercado, está orando. E o Espírito Santo vai te usar, e o Espírito Santo vai te dar estratégia, o Espírito Santo vai falar com você. E aqui está a grande diferença, irmãos. Nós não somos muçulmanos, não temos que orar voltado para Meca. Nós não somos judeus, não temos que ir ao templo de Jerusalém. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Ele mora em nós. Ele mora em nós. Agora ore, viu? Porque usando essa desculpa, os crentes da nossa geração não oram mais. Ah, pastor, então eu não preciso vir na reunião de oração às 10 horas. Depende, meu queridinho, do tipo de oração que você está falando. Há orações que você sozinho não vai resolver. Sabe qual é a oração que você vai fazer fechado num canto? Somente aquelas que você não pode contar para ninguém. A Bíblia diz assim, quando você for orar esse tipo de oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha debaixo da cama, olha do lado, veja que não tem ninguém, veja se não tem nenhuma câmera escondida, um gravador, certifique-se de tudo e ore ao Pai em secreto. E o Pai em secreto vai te responder. É segredo entre o céu e a terra. Mas tem oração que a Bíblia diz, vá para a igreja, junte 2 ou 3, faça uma unidade, junte o grupo, senão você não vai deslanchar isso. Amém. Você não pode ficar só em secreto. Para a bexiga, que tanto segredo é esse? Agente secreto da oração. A oração da fé vai sarar o doente. O Senhor levantará. E olha que coisa maravilhosa. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Aleluia. Por quê, pastor? Porque existem doenças que são resultados de pecados não confessados. Davi disse que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos se apodreciam dentro dele. Artrite, artrose, câncer dos ossos. Você sabia que falta de perdão produz câncer? Desregula sua pressão arterial, gera problema de diabetes, queda de cabelo, problema de pele. Você sabia que muitos problemas... Você sabia que falta de perdão produz muito mais câncer de pele do que o sol? E o que a Bíblia está dizendo? Nesta oração, se aquela doença for falta de perdão, os pecados desta pessoa vão ser perdoados. Ela vai confessar esse pecado e vai ser perdoada. Irmãos, mais do que nunca eu tenho tido consciência de que tudo que nós precisamos na nossa vida é nos arrepender. Nós precisamos voltar ao tempo em que a igreja dobrava os seus joelhos para pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Nós precisamos voltar a um tempo de autoexame, irmãos. Nós nos esquecemos de uma palavrinha-chave na vida cristã: arrependimento. Nós precisamos, irmãos, voltar a esse bom hábito, a esta boa prática: arrependimento. Olha, algumas lições que nós temos que aprender aqui. Primeiro, a unção com óleo. Segundo, a oração da fé. Terceiro, a confissão de pecados e o perdão. E a Bíblia diz, versículo 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pastor, então peraí, está dizendo para confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros? Sim, aqui está falando de pecados de relacionamento. Não é que você vai sair confessando seus pecados para o povo. Pecados de relacionamento. Se o meu irmão tem algo contra você, vá a ele. Ore com ele. Aí a Bíblia vai dizer aqui, a oração de um justo é poderosa. Aí você diz assim, se eu tivesse um justo para orar por mim. Eu tenho uma boa notícia para dar para você nesta tarde. Esse justo é você, meu querido. Você foi justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você é justo. E a sua oração é eficaz. E qual é a base que eu tenho para orar para um enfermo? Qual é a base que eu tenho para produzir essa cura? Qual é a base que eu tenho para que esses dons de cura operem na minha vida? Isaías capítulo 53. Vamos para lá. Queridos, nós voltamos ao velho ponto, ao ponto de princípio. Tudo que nós temos e fazemos é resultado do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Não existe nada na Bíblia que vale a pena sem a cruz de Cristo. É verdade. Sem cruz não funciona nada. Amém. Tudo que nós temos já foi conquistado por nós na cruz do Calvário. O que é que nós estamos fazendo? Fazendo valer aquilo que já é nosso em Cristo. Isaías capítulo 53, no versículo 5, diz assim: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões,
e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. O dom não é uma magia, o dom é a manifestação do triunfo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através dos dons de cura, Deus está trazendo para a igreja a realidade do que aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo. O dom não é um pozinho mágico que Deus entrega à igreja. O dom é uma ferramenta para trazer para hoje a realidade do Calvário. Mas se eu já fui curado, então eu sou curado. Isso é uma verdade posicional. Existe uma diferença entre uma verdade posicional e uma verdade experimental. Nem tudo que é seu por direito é seu por experiência. As grandes verdades daquilo que é nosso por direito, nós precisamos ir buscar lá. Você sabia que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Mas você sabia que para você conquistar todas essas bênçãos, você vai ter que entrar nas regiões celestiais onde estão principados e potestades e todas as forças do mal? O que é que eles estão fazendo lá? Efésios 1 e Efésios 6. O que é que eles estão fazendo lá? Segurando as bênçãos que Deus já te deu. Você sabia que todos os teus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário? Mas se você não confessar os seus pecados hoje, você não vai provar o perdão que já lhe foi dado há 2000 anos atrás. Você sabia que você já foi curado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário? Mas se você não orar por cura, a cura não vai se manifestar na sua vida. Nada é automático. Nada é automático. Ah, eu já fui, está tudo feito. Então você não peca, não é lindo? Então você não fica doente, não é bonito? Coisa linda de tio. O Calvário é uma provisão. O Calvário é uma caderneta de poupança gorda que cada crente recebeu de Jesus Cristo de Nazaré. Chegou a hora de pagar a conta, vai buscar o dinheiro no banco e pague cada conta. O fato de você ter dinheiro na conta não significa que o seu aluguel está pago. Você precisa pegar o dinheiro da sua conta, tirar de lá e entregar na conta do cabo do aluguel. O fato de você ter dinheiro na conta não significa que a comida está na mesa. Você tem provisão. Deixa eu dizer uma coisa. A cruz é provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Aleluia! O que eu vou fazer? Pela oração eu vou buscar. Pela oração eu vou buscar. O que é orar? É concordar com Deus. É concordar com Deus de que tudo que eu preciso Ele já me deu. Eu entro no céu e digo, está escrito, Senhor. Eu vim buscar a minha porção. Aí você vai provar a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. A necessidade bateu na sua porta, a provisão está no céu. E se você não orar, você continua tendo a provisão e a necessidade também. O problema é que você está tendo mais consciência da necessidade do que da provisão. No dia em que nós tivermos mais consciência da provisão do que da necessidade, quando a necessidade bater, ao invés de nós reclamarmos, nós dobraremos o joelho e diremos, Senhor, a tua palavra me disse que tu, segundo as tuas riquezas em glória, supriria cada uma das minhas necessidades. Eis a de hoje. Eis a de hoje. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai abrir portas para que a sua necessidade seja suprida. Ele pode lhe mandar um médico, o médico vai lhe receitar um remédio e você vai tomar e vai ficar bom. Ou você pode levantar ali do seu joelho já curado. Eu quero dizer, é a mesma coisa, porque tudo vem das mãos dele através de Jesus Cristo. Tudo é dele. Irmãos, nós temos tudo. Nós temos Jesus. Amém. Nós temos Jesus. E aí, irmãos, nós temos o dom de milagre. Só para encerrar, para eu não voltar em milagre, porque é a mesma coisa, um pouquinho mais arrochado. Mateus capítulo 10. Vamos lá. O que é um milagre? A diferença entre a cura e um milagre. Eu já falei isso aqui quando eu fui começar em cura. É só para encerrar os dons, para na próxima semana começar a falar sobre o fruto do Espírito. Mateus, eu não acabei com o Espírito Santo não. Que frase feia, não acabei com o Espírito Santo. Vai ter Espírito Santo esse ano, acho que o ano todinho, nego, velho. Você vai sair daqui o melhor amigo do Espírito Santo de Deus. Você agora vai entrar numa outra esfera, vai aprender a andar com Ele. Mateus capítulo 10, versículo 7. Mas, irmãos, não fique só no que você aprendeu, não. Pratique, senão você esquece, viu? Senão você perde. Mateus capítulo 10, no versículo 7.
Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: e indo, pregai o evangelho dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Olha aqui, ele vai fazer umas diferenças. Primeira coisa, ide e pregai o reino de Deus. Isso aí está claro para a gente, né? Tudo é ferramenta para pregar. Aí ele vai fazer uma separação aqui. Cure os enfermos. Diga cura. Cura. Diga outra vez, essa cura para vir melhor. Diga cura. Cura. Ok. Curar os enfermos. Olha, irmãos, o que é uma cura? É aquilo que pode vir através de um ato sobrenatural ou pode vir através de um remédio. Ah, eu cheguei no culto com dor de cabeça e agora a dor sumiu. O que é isso? Uma cura. Por quê? Um paracetamol podia resolver. Aí ele diz, purificar os leprosos. O que é isso? Na época era um milagre. Porque a lepra não tinha cura. O que é um milagre? É aquilo que não existe outro meio de ser transformado a não ser por uma intervenção sobrenatural. Aí ele vai dizer, ressuscitai os mortos. O que é isso? Milagre. O cego viu. Milagre. Milagre é tudo aquilo que o homem não pode fazer por outro meio. Um braço cresceu, a perna cresceu, um órgão que não existia voltou a aparecer. Milagre. Certo? Isso é milagre. E aí ele manda expulsar o demônio. O que é isso? Coragem ou necessidade? Agora vai o grande segredo de tudo. O final de tudo. De graça recebeste. De graça dai. Amém. A pior maldição que existe nos nossos dias é transformar o evangelho numa mercadoria. As ovelhas em consumidores. E este lugar sagrado num balcão de negócios. Tudo que nós temos, irmãos, é manifestação da graça de Deus. Não tem nada a ver com você. Amém. Eu ministrei esta sexta-feira para os pastores de Londres, de várias igrejas, e eu dizia para eles, tem nada a ver com você, não. Sai da frente. Ministério tem nada a ver comigo. Não venda, não barganhe, não barateie. Ministério não se faz por amor às ovelhas. Ministério se faz por amor ao Senhor. Eu não prego o evangelho para vocês porque eu amo vocês. Eu prego o evangelho para vocês porque eu amo Jesus. Jesus, quando chamou Pedro, ele não disse assim, Pedro, tu amas a minha igreja? Ele disse, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que eles amam. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas mais do que as ovelhas me amam? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque no dia que eu amar vocês mais do que eu amo a Ele, eu vou estar mais preocupado em agradar vocês do que agradar a eles. E eu vou dizer para vocês o que vocês querem ouvir. E eu não estou aqui para dizer para você o que você quer ouvir. Eu estou aqui para dizer para você o que Ele quer falar. Amém. Isso é segurança para nós. Amém, verdade. Fiquemos de pé. Feche os seus olhos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Santo Espírito de Deus, amado Espírito de Deus, diante da Tua palavra nós nos quedamos aos